manhã está junto conosco. Uma manhã, como eu já disse inicialmente, tão aconchegante, onde, digamos assim, as nossas camas, os nossos edredons ainda ficam mais confortáveis nessa temperatura do ano que nós nos encontramos. Amados irmãos, conscientes que somos, ou a cada dia mais conscientes que nós somos essas criaturas de Deus, esses espíritos divinos, em oportunidade de aprendizado do verdadeiro amor. Aqui estamos nessa escola planetária, nesse sistema solar da nossa galáxia, como as oportunidades benditas que Deus nos concede, desde quando fomos criados, simples, ignorantes, e que caminharíamos pelo nosso esforço, pela nossa determinação, para fazer germinar e crescer a semente divina do amor, que já foi plantada em nossos corações, em nossa consciência, desde quando fomos criados. Amados irmãos, não tem como nós começarmos as nossas manhãs, o nosso encontro, se nós não buscarmos o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o exemplo de como devemos conduzir os nossos sentimentos, as nossas escolhas, se não for buscando o coração magnânimo do nosso governador planetário, o nosso amado Mestre Jesus. O sublime Galileu, que, recebendo como tarefa pelo seu infinito amor já a incumbência de cuidar de nós, de ser o modelador, o organizador do nosso caminhar aqui no nosso planeta azul. Lembrando que Jesus, com seus inúmeros mensageiros, é que esculpiu, fez a densidade da matéria tomar as formas da nossa escola planetária. E esse espírito magnânimo, há mais de 2000 anos, reencarnou aqui conosco para exemplificar o caminho, a conduta, para ser as leis divinas vividas no dia a dia, a cada instante, através das suas ações, dos seus exemplos, do seu amor. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos reunidos nesta manhã, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz, o Senhor conceda a todos os lares conectados conosco essa manhã, no nosso país, ou algum outro país que esses espíritos amorosamente também conectam conosco, que o Senhor possa, Jesus, através dos seus mensageiros de luz, levar o amparo, a assistência, o lenitivo a todos os corações, porque somos conscientes que vivemos em ainda um momento evolutivo de provas, expiações, regeneração, renovação. Por isso, Senhor, ainda muitas das vezes continuamos aflitos, inseguros, preocupados. Por isso aqui estamos, Jesus, a rogar-lhe a sua ajuda, o seu amparo, para que possamos ter lucidez e clareza de como fazer com aquilo que sentimos, que direção damos aos nossos sentimentos quando recebemos os estímulos, seja os estímulos dentro do nosso próprio lar, seja os estímulos no nosso ambiente de trabalho, na nossa vivência social, seja nos estímulos globais que as mídias e que todos os recursos hoje nos traz a tomar consciência. Aqui estamos, Senhor, então, claro, Jesus, em primeiro lugar, agradecer-lhe por todos nas nossas vidas,
especialmente, Senhor, nós que estamos encarnados. A maior ascensão divina, maior oportunidade divina para os nossos espíritos mortais é agora, onde nós temos um novo corpo, em novos ambientes, com novos estímulos, convidando a renovação do aprendizado do amor. Então, Senhor, já conseguimos fazer vibrar em nosso campo íntimo essa alegria, essa gratidão. Mas, Jesus, em muitos momentos, e muitas vezes ainda, nos sentimos com medos, aflitos. Às vezes, Senhor, sem a percepção, parece que estamos até desamparados. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos manter na nossa atmosfera psíquica, nas nossas criações mentais, somente, Senhor, o propósito do bem e do amor. Porque já somos conscientes que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Por isso, Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos, mais carinhosos, principalmente, Senhor, muito mais pacientes com tudo e com todos. Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver, o bom ânimo, a imensa boa vontade naquilo que fazemos e naquilo que nós propomos fazer. Que não façamos as coisas meramente, Senhor, por fazer. Ajuda-nos para que nós possamos fazer as coisas sentindo que nós estamos fazendo em benefício, claro, do nosso coração, mas que aquilo que estamos fazendo seja em benefício de todos. Sempre, Jesus, ajuda-nos a questionar em nossa intimidade se aquilo que estamos fazendo, se as decisões que estamos tomando, se todas as pessoas tomarem as mesmas decisões ou quiserem as mesmas coisas, se isso seria bom para todos nós. Porque esse é o referencial, Jesus, que nós queremos viver no nosso dia a dia. Onde, Senhor, possamos ser instrumentos de levar os estímulos, o amparo, o auxílio, a bondade, a calmaria, e não mais, Senhor, sermos instrumento de provas, de levar aflições, de levar desavença, de levar descontentamentos. Ajuda-nos, Senhor, para que quem quer que seja, que por um segundo apenas aproximar de nós, sinta, através da nossa atmosfera psíquica, o nosso propósito de aprender a amar, que o seu amor, Jesus, possa manifestar através das nossas ações. Sejam pelo nosso olhar, pelo nosso sorriso, pelo nosso abraço, pelo nosso aperto de mão, e muitas vezes, Senhor, seja até pelo nosso silêncio. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quanta alegria enche os nossos corações em cada dia sermos mais conscientes da criatura divina que somos
E a cada dia, com essa consciência, estarmos mais sintonizados com os propósitos divinos para todos nós, que é a construção desse reino divino de amor na intimidade dos nossos corações. E o nosso modelo, o nosso guia, Jesus, quando esteve aqui conosco encarnado, né, nas suas primeiras manifestações, próximo lá, né, lá em Jerusalém, aos templos, né, ele falou da proposta divina que ele viria aqui trazer as sementes, que era a construção desse reino divino em nossos corações. 2000 anos já se passaram, meus amados, mais de 2000 anos. E quando Jesus, aqui conosco, encarnado, já no final dos seus exemplos de amor, de misericórdia e de bondade, clareou as nossas consciências, dizendo: queria enviar, em momento oportuno, um Consolador a ficar conosco para a eternidade. Porque naquele momento ainda, nós não tínhamos experiências de vidas, reações, movimentações de sentimentos, para que pudéssemos compreender a mensagem desse Consolador. E, assim, o seu coração magnânimo, há mais de 150 anos, então enviou o Consolador para nós. A nossa doutrina espírita, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. E juntamente enviou os seus mensageiros, espíritos de alto amor, sabedoria, a trazer os estímulos, a nos auxiliar nessa caminhada. E nós que estamos conectados nessa manhã, tivemos a misericórdia divina, a bondade de Deus, nosso Pai, e Jesus ter colocado conosco a trazer a maior claridade possível sobre a evangelização de espíritos, não mais de corpos. Enviou o seu mensageiro, Eurípides Barçanufo, que trouxe o novo paradigma da metodologia da evangelização de espíritos. A maior clareza possível que Jesus podia nos enviar sobre o nosso planejamento reencarnatório, sobre as propostas elaboradas antes de termos um corpo e como vamos fazer aqui para cumpri-las. O plano divino da misericórdia e do amor, independentemente do que já fizemos, sempre nos concedendo a oportunidade de fazer diferente. E nós tivemos a bênção de Eurípides permitir que nós tivéssemos aqui onde vivemos a nossa experiência reencarnatória, um pequenino núcleo de amor e de paz e de acolhimento, nosso abraço fraterno, cuja equipe do nosso professor, Eurípides Barçanufo, ampare e agasalha todos os nossos corações, independentemente ainda do que fazemos, do que sentimos e da direção que damos para os nossos sentimentos. Porque esses espíritos bons veem em nós a criatura divina que somos, vê além ainda das nossas falhas, das nossas fragilidades, vê em nós irmãos encaminhada para a felicidade sem mescla. E uma das recomendações do nosso professor é que sempre começássemos os nossos estudos, as nossas tarefas, nem que seja por uns 5 minutinhos apenas, trazendo, dentre todo o conteúdo da nossa doutrina de amor e de paz e luz, né, da filosofia, da ciência, do céu e inferno e da Gênese, o Evangelho, que é a religação. E desde domingo passado, quando nós fomos falar do nosso momento evolutivo, especialmente falando-nos de algo que assolou todos os países e que tocou todos os corações de todos os espíritos encarnados no planeta Terra. E também, consequentemente, toca o coração dos espíritos desencarnados, porque nós formamos uma única família. Mas para nós que estamos encarnados, então, a percepção, a sensibilidade do momento que nós estamos passando, e especialmente qual é a nossa parcela. Porque aí já trouxe algo muito grandioso na percepção. Não se elegeu espíritos, ou, melhor dizendo, ambientes reencarnatórios de espíritos
somente de alto conhecimento, de intelectualidade, ou que nós chamamos aqui já de países civilizados. Essa proposta divina de transformação tocou todos os corações, independentemente de crenças, de cultos religiosos, de raças, de cor, de ambientação reencarnatória. E aí, então, nós falamos um pouquinho no domingo passado, e vamos continuar, porque eu recebi vários pedidos, digamos, via WhatsApp para mim, falando que falasse mais um pouquinho sobre esse assunto. Tão complexo e profundo, eu não tenho muitas condições de falar, mas vamos procurar. E como a recomendação do nosso professor Eurípides, eu vou ler rapidamente, para que nós, como se fosse uma introdução para nós falarmos o assunto de hoje, porque em alguns momentos nós vemos nas mídias, nas redes sociais, né, como se o mundo tivesse ruim, como se o mundo não tivesse conserto. E aí, então, eu abri aqui hoje de manhã, saiu no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, no item 9, e eu vou ler um pequeno trecho aqui, depois nós vamos falar do nosso momento evolutivo. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Nós estamos falando de felicidade agora, aqui hoje, encarnado. Não é felicidade o dia que eu desencarnar, o dia que eu passar no concurso, o dia que eu ganhar na loto, o dia que eu arrumar aquele emprego. É felicidade hoje já. E aí ele fala, os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiser que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Como tem sido isso, amado, em vossas consciências, em vossas criações mentais todo dia? Quando vocês ficam sabendo pela mídia ou pelas redes sociais, especialmente falando nós da nossa pátria do Evangelho, o nosso Brasil, como é o campo vibratório que gera em relação às notícias que ouvimos? É para reflexão, para nós trabalharmos o assunto de hoje. E aí continua o benfeitor, então, esse espírito chamado Fenelon, né, que ditou essas palavras. Então ele diz, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Então não existe nenhum espírito que tenha um coração endurecido para a eternidade. O amor verdadeiro, ele, ao seu mau grado, cede, ou seja, por mais rebelde, por mais revoltado, o amor verdadeiro, ele cede. Esse amor é um imã a qual não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que deles existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, que verás praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtude todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso das vossas prédicas, limitavas a repetir estas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada no paraíso, onde as almas dos justos virão
a repousar. Então, meus amados, parece que no momento evolutivo de pandemia que nós nos encontramos, parece que é um caos. Como se o planeta Terra não tivesse evolução. Como se tudo que está ocorrendo é para melhor. Mas como vivenciar essa experiência onde nós nos encontramos, na sociedade que nós vivemos, nas famílias que estamos? Bilhões de espíritos vivendo as experiências de ter, por tempo determinado, a ausência de entes queridos que estão deixando o corpo coletivamente. Quantos bilhões de espíritos estão na experiência, na vivência diária, de às vezes até insegurança dos recursos para a alimentação mais básica para manter o corpo físico? Como cada um de nós, aonde nós estamos, qual é a nossa parcela de responsabilidade? Como temos lidado com o que sentimos? Porque, amados, em definitivo, isso está claro, que essa pandemia veio, entre tantos ensinamentos, trazer, mostrar a experiência do testemunho, porque, amados, estávamos, ou ainda continuamos, um pouco imersos no materialismo tão acerbado, de tanto orgulho, de tanto egoísmo, que é preciso ter movimentações profundas em todo o ambiente fluídico, energético, que cobre o nosso planeta. Porque parece que o materialismo chegou ao tamanho em que era-se ensinado, se era-se estimulado, que não pudesse ninguém ter dor e sofrimento. Onde as leis divinas, e Jesus já mostrou como exemplo, nós que aqui nos reunimos nessa manhã na plataforma do Cristo, onde ele, quando encarnou conosco, que tipo de exemplo ele nos ensinou. Mas o materialismo foi tão acerbo, tão intenso, que todos os estímulos que eram feitos para os espíritos que renasciam, as educações que nós estávamos recebendo ao longo dos últimos 50, 70, 100 anos, talvez, não sei dizer direito, é como se nós não tivéssemos que passar por provas, como se nós não tivéssemos que passar por dor, como se nós não tivéssemos que passar por sofrimento. Não existe isso nas leis divinas. Pergunta para aquela que é mãe, próxima ao trabalho de parto, o que sentiu e o que passou? Como é que nós vamos viver, nos relacionarmos, sem nós não termos em nossa intimidade aflições? Porque esse é o processo transformador e renovador dos nossos instintos. Mas chegou de forma tal que nós teríamos que ser felizes só com aquilo que era transitório. Então não tem como nós vivermos aqui sem trabalho árduo. Esses são os exemplos de todos os espíritos magnânimos, amorosos e bons que encarnaram conosco e nos mostrou. Nós temos que compreender, então, que momento evolutivo que nós estamos. Qual é o significado desse processo intenso do campo vibratório, do sentimento, das energias, das atmosferas psíquicas, de todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados na nossa escola planetária. Então, a pergunta também para todos os responsáveis na direção dos recursos: o quanto um fica aflito de medo de não estar fazendo corretamente. Voltando, pergunta às famílias, ao pai e à mãe, que velou a noite inteira para o filho que estava doente, com febre. Como viver sem aflição? Mas aonde nós vamos buscar recursos para esse consolo? Não sei nem se eu posso falar, mas como exemplo de testemunho das experienciações de aflição e de confiança,
está aqui do meu lado me ajudando. Aos 15 anos, minha filha Iana tinha um problema de taquicardia e de reentrância nodal. Ela tinha, de repente, o coração dela disparava. E uma manhã, até antes de sair para penitenciar o trabalho que fazíamos, ela veio conosco e falou que tinha ocorrido a taquicardia que não parava. Levamos ao hospital, ao pronto atendimento, 230 batidas por minuto. Foi imediatamente para a UTI, deu-lhe lá o remédio, a parada cardíaca, para que começasse o coração bater novamente. Em nenhum momento veio a mim, por que comigo, por que minha filhinha linda? Veio a mim qual era a minha parcela de amparo e de auxílio. E diante de todos os diagnósticos, inclusive com os médicos da clínica civil, do hospital, das clínicas aqui, que veio ao lugar que eu vim nascer, aos recursos que foi me concedido. Foi constatado que ela deveria fazer uma cirurgia. Uma cirurgia no coração. 15 anos. E tudo se efetivou brilhantemente. Inclusive, perdoa se eu fico falando dessas coisas, mas eu fico falando de o que cada um está passando aí, como faz para lidar. E a misericórdia é tão grande. Bom, chegou o dia da cirurgia, inclusive, eu trabalhei normalmente o dia inteiro, até alguém me perguntou, mas como você está trabalhando normalmente? Eu disse, olha, a minha parte é essa, a outra parte é dos espíritos superiores que nos ajudam. Bom, e aí chegou o dia da cirurgia, 5 horas da tarde, ela entrou para a sala de cirurgia, eu fiquei na sala de espera. A Ellen entrou com ela, porque ela tinha que trocar de roupas e tudo mais. E eu estou lá, fiz a minha prece, senti o envolvimento dos benfeitores. Aí, de repente, espíritos se aproximaram de mim. Eu pensei que eu estava até meio obsediado, porque eu falei, meu Deus, o que é isso? E me agradecendo imensamente pelo que estava ocorrendo. Eu disse, mas o que eu estou fazendo? Eu disse, não, você está trazendo uma oportunidade, são espíritos, apesar que ela está aqui perto, ela vai ter que ouvir, São espíritos programados para serem os meus netos, os filhinhos dela. E que se ela tivesse que ficar tomando remédios para sempre, ao invés de fazer a cirurgia, ela teria transtornos aí na parte hormonal e dificuldades. E que, então, estava realizando o processo regenerador. Que em outras oportunidades, lá no século XIII, XI, em uma vivência, uma experiência ainda lá na Ásia, onde usava as espadas com extrema habilidade, em muitos corações que ela furou, ela teve a oportunidade de regenerar. Perdoe-me se eu falo às vezes de mim. Mas como levar para vocês as vibrações de amor e da compreensão do momento evolutivo que cada um está passando? Não tem como vivermos aqui. Então, pais, avós, experiencia esses acontecimentos com teus filhos, mostrando a eles que eles terão trabalho árduos, de aflição, de regeneração, e que não existe outro caminho que não for o do amor, que não for o do querer bem, que não for o do estar sempre pronto. Falando isso, porque como não tenho tantos recursos, continuando então a falar do nosso momento evolutivo, procurei, com a ajuda dos benfeitores, para me inspirasse numa lição em um momento nosso evolutivo, porque o planeta Terra tem a sua trajetória nas leis divinas do universo infinito. E essa trajetória é determinada pela lei divina e ela ocorrerá. E nós é que vamos ter que nos adaptarmos, amarmos, progredirmos para continuar na nossa escola planetária. Que como lemos no Evangelho, aqui de mundo de prova e de expiação, e foi, e ainda está sendo, de exílio. Inúmeros espíritos de um planeta um pouco mais evoluído que o nosso, que é o de Capela, em muitas oportunidades, há mais de 3.000 anos, espíritos vieram exilados para cá, porque já não cabia mais no ambiente fluídico do planeta de Capela. E hoje ocorre isso com o nosso planeta Terra. No planeta Terra, o nível de afeto, de carinho, de amor, tem um referencial. Quem não mais atingir esse referencial está sendo encaminhado com infinito amor e bondade, mas para uma escola coerente com o seu estado de aprendizado.
E aí, então, achei no livro Vinde de Luz, lição 107. Joio. Acho que todos conhecem a parábola do joio e do trigo, né? Então, vamos lá, o que o Emmanuel nos trouxe aqui, então, que Mateus narrou que Jesus disse o seguinte: deixai crescer ambos juntos a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos celeiros: cortai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Claro, amados, que Jesus aqui não está falando da planta, está falando do Espírito Divino. Como nós vimos no capítulo anterior sobre o fruto das árvores, Jesus não estava falando lá que as árvores boas é que davam frutos. Jesus está falando de nós, Espíritos Divinos. E aqui, então, o que é o joio? O que é o nosso joio? Que sentimento a nossa intimidade tem dificultado imensamente essa nossa caminhada de felicidade sublime, de transformação, de caminho de amor e de luz. Quais são nossos joios? E aí, então, olha o momento evolutivo e olha o esclarecimento da lição. Então, vamos lá. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Porque a pergunta foi para Jesus, né, da parábola, né? Plantou o trigo e deram uma bobeadinha, deram uma cochiladinha. O inimigo, entre aspas, foi lá e plantou a semente do joio junto. E quando nasceu, perguntou para Jesus, mas o que nós vamos fazer? Olha, no meio do joio nasceu, no meio do trigo nasceu o joio. Parecem a planta uma com a outra. Nós já devemos arrancá-lo agora? Jesus disse, não. Deixai que ambos cresçam. Ou seja, na minha experienciação, nas minhas escolhas, fiz uma escolha equivocada. Eu deverei já ser degolado? Ou eu terei oportunidade para renovar? Só que isso tem tempo, tem período. Nosso planeta Terra, então, está nesse tempo, nesse período. Então, ele disse, né, que não é que, então, às vezes, ainda no nosso ímpeto, nós pensamos que nós vamos resolver as coisas com violências, com guerras, com subjugação. Como é que é isso na nossa intimidade? Desejamos ao outro, então, a pena de morte? Desejamos, quando não queremos muito, vamos lá e socamos a faca, damos o tiro? Como é que é isso? Ou, o que foi colocado? Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Ou seja, sempre a misericórdia com nossas falhas, com os nossos deslizes, para que nós possamos transformar. E aí ele chama a atenção, né? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O que nós lemos no Evangelho? Não existe nenhum coração que permanecerá na maldade, na crueldade, no julgamento, na intolerância. Permite o que fala-se hoje, né, no planeta Terra, inclusive critica as ações de todos os governos, de todas as pessoas. O que se fala, né? Por que Deus permite, não é essa a pergunta? Mas Deus não pode tudo, não é? Não é onipotente, é onisciente, é onipresente, ele não pode fazer tudo. Lógico que pode fazer tudo. Mas por que não faz, então? Por quê? Porque ele nunca perde a esperança na vitória final do bem. Continuando. O campo do Cristo é região de atividades incessante e intensa. Vocês têm ideia?
do trabalho desse Espírito? Vocês têm ideia do movimento energético, do amor desse Espírito? E aí, Emmanuel continua. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Vimos ao longo aí, né? Agora não estamos conscientes, acredito que a maioria que está conectados conosco, de ter participado, encarnado aqui, no momento evolutivo da Primeira Guerra Mundial, ou até da Segunda Guerra Mundial, né? Apesar do infinito amor, ocorreu. Hoje, século 21, início de ano, final do ano de 2019, começo do ano 2020, algo invisível para todo o movimento da economia planetária. Movimenta todos os lares da escola planetária. Apesar do infinito amor e das falanges do amor a nos auxiliar. Porque essa é a trajetória. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos, ou seja, né, o arrancamento do joio, né, processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Então, é a educação e o amor. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarzinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. E aí o Emmanuel aqui, né, fala-nos, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra regeneradora. Eu estou compreendendo a obra regeneradora do século XXI, qual nós estamos vivendo? Qual é a minha percepção como criatura de Deus? O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. Amados, eu queria me deter um pouquinho nesse parágrafo. Permitem. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, por Jesus, com sua equipe de mensageiros, que usa afeições novas. Quanto aqui no plano físico, afeições novas transformam a experiência dos espíritos encarnados. Coisas, às vezes, até simples, que não têm a percepção. Por exemplo, um próprio animal que é trazido para o lar. O novo filho que nasce, o neto que chega, afeições novas. Porque Jesus só usa de recurso de infinito amor e misericórdia. Então ele disse, olha, estímulos, afeições novas, situações diferentes. Amados, perdoe eu dizer para os corações que tiveram, pessoas às vezes tão próximas, tão queridas, que deixou o corpo físico nesse momento onde desencarnes pelo mesmo motivo está ocorrendo, que é pela pandemia do coronavírus 19. Vocês sentem em seus corações que esses espíritos vão agora estar num outro ambiente com afeições novas para modificação e caminhada? Vocês que estão conectados conosco nessa manhã vão ter recursos para que, se ocorrer na sua família, nos entes queridos, ou
agasalhar os corações, acalentar os corações que estão tendo esses irmãos deixando o corpo coletivamente por essas razões? É perceptível, então, um momento renovador e regenerador, onde, amados, sociedades inteiras estão sendo transmutadas de lugar. Os benfeitores mostram, desculpa, eu fico emotivo, mostram novos planejamentos reencarnatórios, mudando de região e de ambientação para novos momentos, novas afeições. Eu tendo essa compreensão, eu serei instrumento de Jesus a levar esse processo regenerador. Então, por muito que nós criticamos ou julgamos alguém que está tomando medida ou decisões, não é da nossa parte. Nós só somos responsáveis por nós, onde nós estamos. Afeições novas. Ele diz assim, situações diferentes, estímulos inesperados. Amados, nós não temos visto. Falamos com alguém, por exemplo, ocorreu outro dia comigo, falei com um amigo na quinta-feira, na segunda-feira fui falar com ele, a mulher dele tinha atendido, disse, não, ele está na UTI, com Covid. Situações novas, inesperadas, ocorrem a nos trazer transformação e mudança, mas que instrumento estamos sendo nesse processo regenerador? E aí ele fala, né? Estímulos inesperados ou responsabilidade eternas que falem ao coração. Como eu disse, falando agora também um pouquinho da minha experiência, né? Do genro que chega, da nora que chega, pais de espíritos que estão na adolescência ou que estão se tornando adulto. Qual é a percepção que vocês têm dessas novas experiências com esses espíritos? Como é que são esses acolhimentos? Qual que é o entendimento que eu tenho das novas noras, dos novos genros? Porque verão as afeições novas, os netos, e o processo transformador sempre é com infinito amor. E aí, mas só que, amados, é isso que nós vamos concluir. O planeta Terra, então, tem a sua determinação divina. E aí ele diz, entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, há quanto tempo é nos concedido misericórdia e amor? Mas em algum momento é feito, então, a separação do joio e do trigo. Então ele disse, faça, então, necessário a eliminação do joio em molhos. O que nós estamos vendo agora? A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia e a sua estação. Somos conscientes disso, né? Se nós plantarmos alface, daqui 22 dias eu colho. Se eu plantar tâmara, só no próximo século. Assim, as minhas ações, tem ações que eu faço que a colheita agora é imediata. Como, por exemplo, perdoe-me se eu dou esse exemplo, ele é muito difícil, o suicídio. Quem assim comete, já colhe a plantação, já colhe a semente amarga demais, imediatamente. Mas, às vezes, a ação que eu tomo hoje, em relação a alguém, algo que eu assino, algo que eu determino, algo que eu incentivo, se for de frutificação de bem e amor, talvez demore alguns séculos para colher. Se for também, às vezes, ainda de incompreensão e de intolerância, talvez demore um tempo mais para colher. E agora vamos. Eis porque aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, existe a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo se agitarem através de aflições. O que está acontecendo conosco? Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas.
em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Como é que estamos vivendo no início do século XXI? No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Oh, meus amados, que consolo é esse? Queria que ficasse em seus corações que é processo regenerador e transformador das nossas aquisições ruinosas e inúteis. Porque a plataforma do Cristo é misericórdia, bondade, humildade e amor. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, meus amados, estamos compreendendo o momento evolutivo que nós nos encontramos? Eu sei que eu só tenho poucos minutos, porque eu ainda não consigo fazer melhor as coisas, demoro muito. Mas, especialmente, eu queria trazer, então, para nós, que estamos com a maior oportunidade divina dos nossos espíritos de estar reencarnados, mas nós estamos reencarnados no Brasil. Será que todos que aqui convivem têm essa ambientação reencarnatória, compreendem o papel do Brasil nesse momento evolutivo? Por que será que espíritos da magnitude de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel e Humberto de Campos trouxe no livro Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, falando sobre o papel do Brasil no momento evolutivo da regeneração do planeta Terra? Amados, quais são nossos compromissos por estarmos reencarnados na Pátria do Evangelho? Ah, se eu pudesse, eu entrava em cada coração, para que pudesse sentir a grandiosidade de estar nesse solo e no ambiente fluídico energético do hospital espiritual do planeta Terra. Inclusive, comentando rapidamente, perdoa, né, que eu até, um pastor de uma outra seita religiosa, a qual a pessoa que trabalhava comigo, trabalhou comigo por 16 anos, participava, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela começando a conviver comigo, estava virando muito mais espírita do que adventista, né? E ele foi ficando muito encabulado com isso e pediu, falou com ela que ele queria falar comigo. E eu pedi aos benfeitores que me ajudassem para que eu pudesse ajudá-lo. E entre tantos questionamentos, uma vez ele trouxe, inclusive, com todos os dados, com todos os levantamentos. Acho que foi isso por volta lá de 2014, parece, que ele esteve comigo da última vez conversando sobre isso. E que ele fala, entre tantos questionamentos que ele fazia, mas sempre, né, a doutrina espírita tem um argumento da razão, né? E aí um dia ele trouxe lá, então, que ele achava que nós, espíritas, éramos muito, vamos dizer assim, muito bom de lábia, muito tapeadores, porque nós falávamos que o Brasil era o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E ele trouxe lá, levantamento, na época, pode entrar no YouTube, vocês são muito mais craques do que eu, na época que ele trouxe era a quantidade de homicídios por dia no Brasil. Centenas. A quantidade de abortos cometidos no Brasil, milhões. A quantidade de roubos cometidos no Brasil, mais de um por minuto. Naquela época ainda estava todo o vapor aí, daí todo o processo lá da Lava Jato, e tendo na história como a maior história de corrupção cometida na história de todo o planeta Terra, transformando os valores para qualquer moeda. E aí, então, ele diz para mim, é esse aí a pátria do Evangelho? O coração do mundo? E como responder?
com o auxílio dos benfeitores, a primeira coisa ainda disse, olha, talvez nós não estamos com a mesma compreensão. Mas, o que nós temos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Se vocês puderem, amados, estudem-o muito, para que possamos ser esses instrumentos do amor que Jesus espera de nós. Aí eu disse, olha, o conhecimento que eu tenho é trazido por esses espíritos. O livro estava na minha mesa, inclusive, porque na minha mesa, às vezes, tem sempre um monte de livrinho lá. No momento que eu tenho, eu dou uma estudadinha. Falei, está aqui no livro. Não estou falando por mim, porque eu não tenho nenhuma sabedoria, mas está aqui no livro, ó, né? Que mais ou menos, por volta do ano de 1300, século XII, Jesus fez uma reunião com toda a sua equipe de benfeitores, bem próxima à costa, sobre o processo da caminhada evolutiva do nosso planeta em relação ao aprendizado do amor. E qual não foi a decepção? Até no livro fala, né? A cara, o rostinho de todos os anjos, de todos os espíritos superiores, seus mensageiros, constrangidos, porque praticamente 1.300 anos após Jesus ter experienciado, exemplificado, o resultado do crescimento do amor era pífio, era decepcionante. E Jesus, então, com seu infinito amor, com a sua equipe de mensageiros, está lá no livro, né? Eu fui explicando para o pastor. Disse, então, que precisava transplantar a sua árvore do evangelho e do amor da Palestina para um novo continente, onde essa árvore cresceria e daria os frutos, que seriam os frutos que iriam alimentar todo o restante do planeta. E, então, falou a equipe dos seus mensageiros, está lá no livro, né? Aonde, né, no planeta é mais visível o símbolo da redenção do amor, que é a cruz, né, que é o Cruzeiro do Sul, a estrela no céu, né? Aí os benfeitores, como se Jesus não soubesse geografia, os benfeitores dizem, fica mais ao sul. Ele falou, então, é para lá que será transplantado a minha árvore da pátria do Evangelho. Será transplantada a minha árvore de amor, de misericórdia e de justiça. A minha plataforma de governo vai ser transplantada para essa região das Américas. E aí, inclusive, entre aqueles da equipe, alguns, está lá no livro, né? Falou assim, bom, mas os encarnados não sabem aonde que está, né? Porque nós não tínhamos vindo ainda para cá. Aí, entre um dos mais sábios e mais amorosos, ele falou, você vai reencarnar. E outra coisa, aonde vai ser transplantado a árvore do meu evangelho, do meu amor, ela vai começar a ser trabalhada com os povos mais humildes, mais simples aqui desse continente. Receberá o auxílio e o apoio do trabalho dos nossos irmãos mais humildes do continente da África. E falou, e você, então, que era o Eli, o espírito de altíssimo amor e sabedoria, o coordenador dos seus ministérios, falou, você vai reencarnar no país mais simples e mais humilde naquela oportunidade, que foi em Portugal. Você vai fundar uma escola de navegação, porque vai ser o único jeito de nós chegarmos no novo continente, para que nós pudéssemos vivenciar, para transplantar a árvore do meu evangelho. E, então, ocorre. Nasce, então, esse espírito chamado Henrique de Sagres, criou essa escola naval, e com a sua equipe de mensageiros, Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e tudo mais, vieram para o Brasil. Começaram, então, chegou no Brasil, e quem que veio povoar aqui? As pessoas humildes, as pessoas mais simples de todos os países da Europa e da Ásia. Bom, falando rapidamente, para vocês poderem lerem um livro, né? Porque também eu não tenho mais tempo. O que aconteceu? Meus amados, mais ou menos, logo depois de 1500, 1600, e naquela oportunidade, esqueci de falar, ele designou como Ismael, o seu benfeitor querido e amado, que seria o responsável da condução da pátria do Evangelho, do coração do mundo, da condução espiritual do nosso Brasil. Anjo Ismael.
Logo depois, 200 anos depois, o anjo Ismael, desesperado, chorando em lágrimas, o anjo também, né, sente isso, chamou Jesus e falou: mestre, precisamos de uma nova reunião. O negócio lá não está indo bem, não, mestre. Olha, o que nós vamos fazer? Olha lá, o povo humilde que já existia lá, os índios a qual nós iríamos trazer a educação do amor, porque já estavam em condição, estão sendo escravizados. Os nossos irmãos da África, que nós levamos lá para ser contribuintes, estão sendo escravizados. Estão dividindo as terras e cobrando e trazendo os recursos de forma tão assustadora. E Jesus, com seu olhar magnânimo, com seu coração magnânimo, falou: Ismael, lá, como a inspiração de Deus, nosso Pai, lá é refúgio dos espíritos mais sofredores, dos espíritos mais devedores, dos espíritos de maiores dificuldades. Ismael, a partir de agora, eu estou te entregando essa bandeira. Está lá no livro. Era uma bandeira branca. E você vai colocar. Porque você vai nas regiões mais difíceis, onde os espíritos que mais se perderam, onde os espíritos que mais geraram dificuldade e aflições, que se encontram nas piores condições. Os espíritos mais maldosos, os espíritos mais corruptos, os espíritos serão agasalhados, amparados na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Porque lá não será um país de levar exemplos de tecnologia ou ser uma princesa que vai desfilar com belas. Lá será o núcleo do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância e da caridade, que vai contaminar todos os corações do resto do planeta. E aí temos nós aqui, meus amados. Por isso é que nós estamos aqui. Um desses que faliu tantas vezes na religiosidade é o que vos fala agora. Que está tendo a oportunidade de regenerar o coração. Quantos temos exemplos disso? Emmanuel, que reencarnou aqui como Padre Manuel da Nóbrega. Tantos que aqui vieram reparar os seus corações. Mas que cada um que está comigo agora aqui nessa manhã, ouvindo, possam buscar na sua intimidade a essência do seu processo regenerador. Então, o que vocês queriam que nós tivéssemos aqui no nosso planeta, na nossa escola, no nosso Brasil? Agora vocês todos têm ideia de qual é o nosso propósito? De o que é que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parcela do que Jesus espera de nós? Oh, meus amados, nós temos que ensinar. Senhor Jesus, benfeitores amigos espíritos bons, mais uma vez, Senhor, mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, queremos tanto, Jesus, que ele alcance o vosso coração e ao desses benfeitores amigos, como reconhecimento e gratidão, Senhor, por tudo nas nossas vidas. Mas também, Senhor, sentindo em nossa intimidade o quanto temos que lutar para nossa renovação. Rogamos-lhe, Senhor, se conosco, fortaleça-nos, para que sejamos perseverantes, determinados, persistentes, na prática incansável do bem, do amor sem mescla. E ajuda-nos, Jesus, para exercermos o perdão incondicional. Porque somos conscientes que nós necessitamos tanto também, Senhor, sermos perdoados. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria,
e de esperança. Que seus mensageiros de luz e do amor, em cada lar, possa fluidificar e magnetizar os copos de água, as garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Senhor Jesus, agasalha-nos. Professor Eurípides, com a sua equipe generosa e bondosa, ampara-nos na nossa caminhada de redenção, das nossas experienciações milenares, em caminhos tortuosos de orgulho e de vaidade. Estamos cansados, Senhor, e queremos agora somente o bem e o amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado. A minha imensa alegria, a minha imensa gratidão. Sintam-se todos abraçados. Eu sei que é ínfimo ainda, mas com todo o meu amor. Obrigado por estarem comigo. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E como eu sou ainda, fico morrendo de saudade de vocês. Quem quiser abrir a câmera agora para que a gente possa nos ver um pouquinho, eu ficaria muito feliz. Obrigado a todos. E me de alguma coisa. Ju, bom dia.